Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês essa decoração linda, fofa e repleta de muitas dicas e técnicas aí para vocês. Você que está começando a confeitaria, é ideal que você assista esse vídeo para que você aprenda essas técnicas que vão te ajudar desde o princípio aí de uma decoração de um bolo, tá bom? Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você não é membro, seja membro, nos dê essa força aí, tá bom? E nós vamos começar esse videozinho, é uma aulazinha onde eu vou explicar todos os detalhes, portanto é um pouquinho maior, tá bom? Mas eu espero muito que vocês gostem. Vamos começar? Então vamos lá, pessoal, a gente vai decorar esse bolo aqui, uma decoração simples, mas muito bonita, como eu disse, mostrei pra vocês aí no comecinho, né? E o que a gente faz sempre que a gente começa o nosso bolo? Sempre a pré-camada. Por que eu gosto de reforçar isso em todos os vídeos? Porque é de extrema importância. Porque se você não tomar esse cuidado com a pré-camada, você vai ter problema no final da decoração. Então faça a pré-camada em todos os seus bolos, tá? A pré-camada, para quem está começando agora, basicamente é você fazer uma camadinha fina e cobrir todos os buraquinhos do bolo. Tanto a questão de migalhas que possa estar soltando, buraquinhos, é importante que você seja bem firme nessa questão, para que você mantenha toda a lateral do bolo coberta, tá bom? Então, ó, vamos passar aqui. E não é muito chantilly, tá bom? É somente mesmo para tampar. Depois a gente vai retirando o excesso que ficar, porque não tem necessidade de ser muita coisa, tá? Mas aonde é muito importante é essa junção aqui, entre o bolo e a bandeja. Por que é muito importante? Porque é essa aqui que o risco de bolhas, né? É aqui que o risco de bolhas é maior, tá bom? Então a gente tampa tudo, ó. Percebam que eu raspo a espátula na bandeja, para que de fato venha tampar aqui todo o buraquinho. E vou, ó, tirando o excesso, porque aqui a gente não precisa fazer uma camadinha grossa, tá? Até mesmo para que você economize chantilly aí, porque não tem necessidade. Vai vir a camada grossa em cima, né? Então, ó, percebam que não tem nenhum buraquinho. E aqui, ó, nessa partezinha, essa junção entre o bolo e a bandeja, é a parte mais importante, tá bom? Não que as outras partes aqui, a outra parte lateral não seja tanto, mas os riscos de bolha é realmente aqui nessa junção, tá bom? E o que a gente vai fazer agora, ó? Aqui a gente utiliza a mão de confeitar para que a gente possa cobrir a lateral. Você pode vir com a mão de confeitar aqui na lateral e continuar aqui em cima? Pode. Ou você pode fazer como eu costumo fazer normalmente, porque eu acho que vai um pouco menos de chantilly. Eu pego meu chantilly e faço aqui em cima. Simplesmente vou passar. Porque particularmente eu acho que vai um pouco menos de chantilly, sabe? Com a manga de confeitar eu acho que acrescenta um pouco mais de chantilly. E particularmente eu acho que, dependendo, esse bolo aqui já é um bolo alto, né? Tá com quase 11 centímetros de altura, então não vejo necessidade de fazer, porque com a manga, consequentemente, ele fica um pouco mais alto, porque vai um pouquinho mais de chantilly. Claro, gente, e se você apertar menos, vai menos, você pode só vir com a manga de confeitar, fazer um pouquinho só e depois espalhar com a espátula, não tem problema, tá? Ó, é rápido. Você só precisa observar se tem uma área que ficou fininha, né? E, portanto, ficou aparecendo o fundo do bolo. Tirar o excesso da lateral. Pronto. Parte de cima prontinho. Agora vamos mexer no chantilly e vamos fazer a lateral agora, tá? Essa é de extrema importância que você sempre mexa o seu chantilly. O chantilly, quando fica parado, a tendência dele é ficar poroso, né? Então é importante que quando você deixa ele parado, depois você vai utilizar, você mexa ele novamente, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, ó, o chantilly que eu tô utilizando, nem precisei fazer como é que fala? Texturizar ele, né? Ele é tão bom que fica assim, claro, tem de algumas formas, quando você bate o chantilly muito, ele fica muito duro, você precisa texturizar aí com leite condensado, aí fica a seu critério, tá? Mas no caso desse aqui não precisou, aí depende muito da marca, tá bom? Então nós vamos agora passar o nosso chantilly na lateral com a manga de confeitar. Ó, então nós temos aqui a manga de confeitar, né, com o chantilly. Aqui eu não estou utilizando o bico de confeitar, mas você pode utilizar também o bico de confeitar, um perlê maior, né? Mas fica a seu critério, aqui depende muito. Como eu reutilizo a minha manga de confeitar, e a dica que eu dou pra vocês, não use a manga de confeitar uma vez só e simplesmente joguem fora. Você pode reutilizar, você vai lavar por dentro e por fora, tá bom? Com água e sabão e vai reutilizar. Então, assim, claro, você não conseguiu reutilizar muitas vezes, mas quando se fala em manga descartável, né, as pessoas pensam assim, vou usar uma vez e vou jogar fora. Mas eu não aconselho você jogar fora porque além de ser caro, se você comprou um unitário, né, por unidade, você paga caro por ela. Então, assim,
Reutiliza sua manga, é só lavar com água e sabão bem lavado e reutilizar, deixar secar. Eu costumo aqui lavar e quando eu tô assando o bolo, né, eu coloco as mangas de confeitar na parte de cima do meu fogão, né, que elas vão secando, elas secam completamente, né, tanto por fora quanto por dentro, porque você não pode guardar ela molhada, tá bom? Então você pode reutilizar, porque o planeta agradece seu bolso também. Então nós agora vamos passar aqui na lateral, lembrando que você precisa encostar a manga de confeitar na bandeja, ó, e vai pressionar, ó. É importante que você se preocupe com a pressão, percebam a minha mão, com a pressão que eu coloco na manga de confeitar. Por quê? Porque se você deixar frouxo, a tendência é que o chantilly não colhe no bolo e consequentemente fique espaço ali, fique ar e venha, né, a dar a bolha que a gente está correndo dela, né? Então é importante que você pense dessa forma, tá bom? Que você coloque pressão na manga de confeitar, ó. Mais uma vez. E não é só na parte de baixo não, é em todo o bolo. Porque o chantilly precisa colar no bolo, porque se ele não colar, vai dar bolha, tá? Então, ó, vamos passar por toda a lateral. Dica muito importante sobre a texturização do seu chantilly. Nunca utilize, se você vê que o seu chantilly, como eu falei pra vocês, não precisou de texturizar. Mas olhe bem, mexa bem seu chantilly para ver se de fato não precisa texturizar, porque se precisar e você não texturizar, depois aqui no bolo vai aparecer que tá poroso, vai aparecer que ele tá feio. Então é importante que você lembre disso, tá? Vamos colocar um pouquinho mais chantilly aqui. Tá aqui que o espaço aqui na mesinha é pouco, então utilizo aqui minha bancada. Ó, coloquei o chantilly, ó. Faz assim, e aqui eu vou empurrar, tá vendo que fica tudo alvoroçado aqui? Então eu vou empurrar esse chantilly com uma espátulazinha, que eu já falei várias vezes aqui no vídeo, né? Mas que ajuda muito, que é essa aqui, ó. Pra que o chantilly fique na parte de baixo, ó. Eu vou mostrar pra vocês aí. Porque senão faz uma bagunça. Ó, empurrei o chantilly. E agora eu vou girar, ó. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, a hora que você estiver empurrando, tá vendo como é que minha mão fica, ó? Um dedão segura esse nozinho que eu fiz, ó, e a outra pressiona, tá? Porque se você não fizer isso, a hora que você começar a apertar, vai ser chantilly por cima, vai fazer aquela bagunça, né? Então a gente tem que trabalhar limpinho, porque limpinho em todas as maneiras, né? Tanto fisicamente, quanto também de organização do seu bolo, do seu produto que você está fazendo. Então vamos levar até em cima. Importante que você cubra tudo até em cima, tá? Se o que passar demais, a gente retira depois, quando for espatulando. Vou dar só mais um pouquinho aqui. E olha, você que ainda não é inscrito, aproveita aí, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, aproveita aí. Você tá vendo aí, se você não tá vendo pela televisão, até pela televisão dá pra dar um likezinho, tá? Então, mas se você tá no celular, aproveita e dá um like pra nós, nos ajuda, deixa seu comentário pra nós, porque é importante, você nos ajuda quando você faz isso, tá bom? Não é somente, no caso, assistir o vídeo, você dando like também ajuda também mais. Além de assistir, dar like, comentar, é de sua importância. Então, ó, vou concluir aqui a parte de cima. E agora vamos começar com a nossa espátula. Eu utilizo aqui, gente, espátula de aço inox. É porque eu gosto, tá? Eu acho um acabamento melhor, tá? Mas você pode usar de plástico, o que você quiser, improvisada, com um papelão, qualquer coisa que você fizer aí, você consegue espatular. Porém, eu sempre gosto de afirmar o seguinte, a gente vê alguns vídeos aí, vai espatular seu bolo com tal coisa, papelão, né, como eu falei aqui. Só que a gente precisa entender que existe o acabamento. Ferramenta é algo muito importante. A ferramenta em todas as áreas, né, pedreiro, qualquer coisa. A ferramenta é muito importante, porque cada ferramenta tem a sua função. Então, ela dá um acabamento melhor, ela foi feita para aquilo ali. Então, como eu sempre digo, é importante que você utilize ferramentas boas. Por exemplo, essa bailarina aqui, ó. Como eu já falei outras vezes, é uma bailarina maravilhosa, ela é perfeita. Foi um pouco mais cara, mas o rolamento dela é ótimo, ela não trepida, ela é lisa, ela é maravilhosa. E eu comprei ela já faz aí mais ou menos uns 4, 5 anos e tá assim, como nova. Porque ela acho que é de alumínio fundido, se eu não me engano, então é durável, é um negócio durável. Só não deixar cair no chão, mas é durável. Então vale a pena você investir em ferramentas, por mais que não seja de imediato, mas a longo prazo você vai investindo, compra uma coisa, compra outra, porque ferramenta é de suma importância, tá bom? Então a espátula, ó, perceba que a minha espátula ela é reta na parte de baixo.
Então eu preciso dar uma inclinadinha, porque eu só quero que essa pontinha aqui, ó, encoste na bandeja, só essa. Então vamos lá, a gente vai encostar, peço desculpa pelos barulhos aí, né? Mas tô no domingão aqui, então assim, é tudo muito silêncio, né? Não tem muita coisa aberta, então acaba que o barulho acaba sendo um pouco maior, né? Então eu vou encostar na minha bandeja, porém vou dar uma inclinada, quer ver, ó? Tá vendo? Uma leve inclinada. E vou, não percebam que eu não passo a espátula assim. Eu dou uma leve, não sei qual ângulo que é, mas eu dou uma leve inclinadinha aqui, ó. E vou encostar no meu bolo. Percebam que eu estou olhando para a junção do bolo com a espátula. E não só para o bolo, não só para a espátula, é a junção, ou seja, esse meio aqui, ó. Esse meio, né, onde a espátula encosta no bolo. Por quê? Porque ali, aqui eu tô vendo se minha espátula está reta, se o meu bolo, né, não tá ficando torto, se tá pegando toda a área do meu bolo, né, porque pode ser que algum pedacinho fique sem chantilly, então a gente precisa acrescentar, ó, aqui em cima falta um bocado de chantilly. Vou limpar a minha espátula, tirando o excesso, tá, do chantilly, colocar meu bolzinho aqui. E vou acrescentar mais chantilly onde precisa. Vamos arrumando. E depois que eu acrescento, é importante que você passe a espátula. Por quê? Na hora que você vier com a outra espátula, não sai arrancando, tá bom? Então aqui você vai ajudar a grudar esse chantilly que você passou a mais. Eu vou aproveitar aqui e vou tirar o excesso da minha quina, porque tá bem grossa, né? E não é essa a minha intenção, eu não quero essa quina grossa desse jeito. Então já vou tirar um pouco o excesso aqui. Opa! Tirar o excesso aqui. Só realmente, ó, só tirar mesmo. A intenção aqui não é fazer a quina ainda não. Até mesmo porque essa quina aqui vai ser uma quina perfeita. Então, a minha intenção aqui não é deixar bonitinha, mas eu também não quero que ela fique grossa, né? Porque senão fica um acabamento muito feio. A ideia é um acabamento mais lisinho, fininho, sem que fique feio. Agora vamos novamente para a espátula. Por que é importante você inclinar a sua espátula? Tem algumas espátulas, gente, que já vem com essa inclinação, que eu mostrei para vocês aqui. Ela já vem cortada, né? Ela não é plana, reta na parte de baixo. Então, te facilita. Mas no caso a minha não é. Então, a gente precisa dar essa inclinadinha aí, tá bom? Só dar mais uma. Por que é importante você olhar para a junção da espátula com a bandeja? Porque aí você vai ver aonde está faltando chantilly. Opa, que cantinho ali tá faltando chantilly, porque tem um espacinho ali, vou acrescentar um pouquinho mais. Ah, não tá faltando, tá ótimo, perfeito, perfeito. Então, a ideia é essa, percebam que eu vou deixar a quina imperfeita, tá? Mas ela não ficou grossa, porque eu tirei o excesso, né? Só deixei agora o que subiu um pouquinho, tá? Essa é a ideia da quina perfeita. Então, ó, o alisamento do meu bolo está perfeito, tá? E percebam que o bolo não ficou assim, ó. Eu vejo muitos bolos né, fotos, vídeos, os bolos ficando assim. E esse é o erro. Porque aí a pessoa pega a espátula, e olha como é que a pessoa ela vai espatulando assim, ó. Tá vendo que a espátula tá torta? O certo é isso, a espátula tem que estar assim, reta. Só que para você manter ela reta, você precisa estar olhando para a junção do bolo com a espátula, e não só para a espátula, senão vai ficar torto do mesmo jeito, tá? Porque é importante que você olhe para a junção, porque aí você tem aí, né, intermediário, tanto do bolo quanto da espátula. Agora tem gente que vai espatulando o bolo assim, ó. Por mais que seja sutil, por exemplo, só isso aqui assim, ó, tá reto assim, só isso. Vai ficar torto, tá vendo? Então é importante que a espátula esteja assim, você segure firme, ó. Aqui tá meus 4 dedinhos e o dedão aqui atrás, segurando firme a espátula. Porque senão ela vai acontecer esse erro também, tá bom? Então aqui, ó. Eu vou só dar um acabamentozinho com pincel de cabelo, tá? É claro que eu comprei só pra isso, né? Eu comprei, tô utilizando aqui. Então, vou pegar aqui só pra gente fazer um acabamento aqui em cima. Mas é opcional, tá bom? Se você não quiser fazer, tá de boa. Não precisa, né? Mas eu gosto de fazer, a não ser que seja como é que fala? Uma inspiração que o cliente me mandou, eu gosto de fazer. Vou limpar a bandeja aqui, eu gosto de limpar com papel, tá? Então eu vou limpar a bandeja aqui e já volto pra gente começar o restante da decoração.
É um bolo simples, mas de uma decoração muito bonita. E eu vou mostrar porque o topper vai fazer com que a decoração fique bonita, como vocês viram no comecinho, tá bom? Então vamos terminar agora essa decoração pegando o papelzinho pra gente poder limpar a bandeja. É importante que você limpe com papel, porque o papel é higiênico, né? Esse papel que eu falo, gente, é aquele papel... Vou pegar o braço pra vocês verem, peraí. É esse aqui, ó. Esses papéis, né, interfolhas, né, que utiliza para secar a mão, ou guardanapo, só que esse aqui acaba sendo um pouco mais em conta, né? E a ideia aqui é você limpar e descartar. Porque se você for, por exemplo, pano, tecido, pode utilizar também. Só que, assim, o que eu vejo na questão da vigilância sanitária é que eles não é indicado que você utilize tecido na área de alimentícia, né? Por exemplo, pano de prato, é ideal que você deixe secar as vasilhas, porque automaticamente pano tem a tendência, né, a ficar acumulado de bactérias, enfim. Então, o ideal é que se você utiliza, que você lave com muita frequência, né? Bastante higiene aí, tá bom? O papel a gente limpa e descarta. E esse papel é baratinho, eu utilizo uma vez só, quer dizer, um papelzinho só, para poder limpar a minha bandeja aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, eu faço uma pontinha assim, ó, tá vendo? E vou limpando a minha bandeja. Agora já vou limpar aqui e voltar para mostrar pra vocês o restante da decoração, tá bom? Então, voltando aqui pra decoração, eu peguei o restinho desse chantilly aqui, bege, né? Tô utilizando chantilly bege, tingi com um pouquinho de marrom e um pouquinho de amarelo. Uma gotinha de marrom, uma gotinha de amarelo, fiz o bege, tá bom? E aqui, com o restinho que sobrou desse aqui, coloquei um pouquinho de rosa e marrom, para que ficasse um rosa meio seco, sabe? E vou utilizar para fazer o restante da decoração. É importante que você tenha essa consciência em relação à junção de cores, a utilizar um restinho de chantilly que sobrou aqui do seu bolo, para que você não descarte. Por exemplo, um exemplo, tá? O verde e o amarelo e o azul, se você tiver um pouquinho, né? Ah, tô fazendo um bolo amarelo e azul aqui, preciso do verde. Junto ao amarelo e azul que dá verde. Então você precisa ter esse conhecimento de cores, tá? É importante para que você reutilize aí, né? Por exemplo, sobrou um pouquinho dessa cor aqui, então eu vou fazer agora a decoração com ela mesma. Porém, coloquei um rosa, né? E a mesma situação, ó. Vou fazer aqui na lateral. Lembre-se de colocar força na manga, né? De confeitar. E encostando, percebam, não sei se vocês vão conseguir escutar o barulhinho, né? Da manga encostando na bandeja, tá? E aqui eu vou fazer umas ondinhas, só porque eu quero que o bolo tenha um efeitozinho de um pouquinho mais, não seja tão reto, sabe? Vou mostrar pra vocês. Preencher aqui os buraquinhos que ficaram. E vamos passar a nossa querida espátula. Só aproveitar o restinho de chantilly aqui pra gente passar. Então, e outra coisa também, a manga de confeitar era a mesma que eu utilizei aqui, eu utilizei no rosa. Por quê? Porque é uma cor mais clara, então eu só raspei o restinho de chantilly bege e acrescentei o rosa, tá? E vamos fazer a mesma situação. Corta a espátula na bandeja, dá uma leve inclinada, ó, é assim que você segura a espátula, é reta, tá? E não assim, ó, tá bom? É assim, é reta. Vamos encostar e lembre-se de uma outra questão. Se você for fazer uma decoração como essa que eu tô fazendo, você precisa tomar cuidado para que a sua espátula não encoste, no meu caso aqui, no chantilly bege, tá bom? Então fique atento. Aí mais ainda ela tem que estar reta, para você não encostar na parte de cima do bolo. E ó, outra dica importante, eu sei aonde meu bolo vai ser a frente do meu bolo. Porque eu sempre gosto de deixar o bolo jogado um pouquinho para trás, para que a frente tenha um pouquinho mais de espaço, tá? Então atrás aqui é onde tem menos espaço, então é onde eu termino a minha espátula, tá bom? Assim, o acabamento com a minha espátula. É importante que você esteja fazendo acabamento no seu bolo, você saiba aonde é a parte de trás do seu bolo. Para que você deixe o acabamento, né? Porque quando você termina com a espátula, você pode perceber que fica um risquinho, né? Que você terminou ali. Eu só arrumar aqui atrás. Deu um buraquinho. Deu mais uma alisadinha aqui. Show de bola. Então, ó. Você quis fazer aquelas ondinhas, tá vendo? Que aí dá uma subidinha, desce, tá vendo? Quando você faz aí retinho, tende a ficar mais retinho, tá? Mas a ideia era ficar realmente um pouquinho mais tortinho assim.
Vamos limpar a bandeja novamente, né? Que aqui embaixo sempre fica um restinho. E vamos continuar nossa decoração. Vou pegar pra gente limpar aqui. E para concluir a nossa decoração, vamos utilizar aqui, né, um pó dourado da sua preferência e da sua marca de preferência. E estou utilizando aqui, eu estou utilizando aqui nesse momento, gente, a cachaça. Mas você pode utilizar aí a solução alcoólica, tá? Porque a solução alcoólica, ela serve para isso, né? Para diluir pó como esse, porém a gente sabe que ela é muito mais cara e que também é difícil de encontrar no sentido de que, por exemplo, eu moro numa cidade aqui, para eu comprar a solução alcoólica eu tenho que ir em outra cidade. Então, assim, acaba que a cachaça é um pouco mais fácil. E não fique preocupado, não vai ficar com cheiro, o álcool vai evaporar, é somente mesmo para diluir esse pó, tá? A ideia é essa, e que a solução alcoólica faz a mesma coisa, ela faz a mesma coisa. Pode ser que algumas marcas, né, marcas de pó se comportem um pouquinho diferente para a solução alcoólica ou para a cachaça, mas eu até hoje não vi diferença, tá? Eu já utilizei algumas marcas aqui de pó dourado, não vi diferença, para falar assim, ah, tal é melhor, tá bom? E então você compra a garrafinha, né? Claro, é importante que você pergunte a validade, se você comprar uma quantidade muito grande, né, do produto, para que você coloque na sua embalagem, para que você saiba quanto que vai estar vencendo, né. Então, ó, nós vamos passar aqui nessa bordinha, tá? E aqui, gente, eu fiz uma misturinha aqui que ficou assim, fluida, mas não pode estar escorrendo muito, né, no caso, e também não pode estar muito firme, tá? E simplesmente eu vou passar aqui nessa bordinha, deixa eu ver se dá para vocês verem. Acho que não, né? Não vai dar pra vocês verem muito pertinho, não. Mas simplesmente eu vou aplicando. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pincelzinho de pintura mesmo, simples, ó. Tá? Simples, que eu utilizo pra isso. Comprei pra isso e utilizo somente pra isso. E agora eu vou passar em toda a bordinha ali, tá bom? Então nós vamos continuar a nossa decoração aqui, né? Eu vou colocar no topper essas flores de papel, tá? Olha que coisa mais linda. E se vocês quiserem que eu ensine a vocês, coloque aí, ensina a flor, que eu ensino pra vocês, muito simples. Ela tá um pouco mais escura, né, na câmera aí, mas ela é um rosa, parece vermelho, né, mas é rosa. E essas são as flores muito simples, se vocês quiserem que eu ensine a vocês, é só pedir aí, tá bom? Então nós vamos agora continuar a nossa decoração, vamos olhar a frente do bolo, onde está a nossa frente do nosso bolo, para colocarmos a decoração. E vamos aplicando aqui as nossas florzinhas. Aqui vou colocar o nome. É importante que você saiba onde é a frente, como eu disse no vídeo aí também, porque para você colocar a decoração. Porque eu sempre deixo, como eu falei, deixo a parte da frente, né, um pouco maior na bandeja para fazer esse tipo de coisa, ó. Colocar aqui a decoração, tá bom? Importante que você pense nisso. Vou colocar aqui minha florzinha na lateral. Olha que coisa linda. Aqui. Deixa eu só chegar a florzinha pra cá. Colocar umas borboletinhas. Pessoal, coloquei umas pérolazinhas, tá? E aqui eu vou colocar agora um acabamento para dar uma cor bonita nesse bolo. Alguns raminhos, tá? Esses raminhos aqui, gente, são de frutíferas minhas, que o meu marido, né? Ele vende frutíferas mudas e então a gente tem em casa, então a gente consegue higienizar. É uma frutífera, ou seja, não é tóxica. E eu vou colocar aqui na decoração, tá bom? E aqui eu vou cortando só pra mim saber qual que é o que eu preciso aqui de tamanho. E se você for utilizar algum outro matinho, né, enfim,
que você não saiba, você pode também colocar aqui um palitinho de dente, colar aqui, e quem vai estar em contato com o bolo vai ser o palitinho de dente, tá bom? Olha como é que dá um charme, olha, né? Então fica bonito. Então você pode também colocar um plástico filme ou até mesmo isolar o cabinho com durex, né? Para você colocar, mas tem que estar muito firme, porque não pode, quando o cliente puxar, não pode ficar, o durex não pode ficar no bolo, né? Senão isso vai atrapalhar e assim, né? O cliente vai acabar consumindo, né? Então não é legal. Então tome esse cuidado, tá bom? Então isso. Não vou colocar muito, porque a ideia é só dar uma corzinha mesmo, ficar só no rosa, né? Então essa é a nossa decoração, tá bom? Eu espero muito que tenha te ajudado aí em alguma dica. E se te ajudou, por favor, deixa aí no comentário e fala o que você achou, se te ajudou. Se tem alguma dúvida, pode ficar à vontade. Nós respondemos a todos vocês sobre as dúvidas que vocês têm. A gente sempre responde nos comentários, então pode ficar à vontade de mandar, tá bom? Eu espero muito que tenha ajudado. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!